Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12. Do verso 14 ao verso 17. Hebreus 12, 14 a 17. Vamos todos também lermos esses versos da palavra do Senhor juntos, todos nós juntos numa só voz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-nos da graça de Deus, nem haja algum raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma orfano, como foi Esaú, o qual, por um repasso, vendeu os seus direitos de primogenitura, pois sabes também, rejeitado, pois não haja o lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O texto da palavra do Senhor nos fala, Hebreus nos fala sobre a exortação e a paz e a pureza. Não há como nós oferecemos o nosso sacrifício ao Senhor, a nossa oferta, a nossa adoração, nos apresentarmos ao Senhor de forma impura. O texto nos diz a buscar a santificação. Esta é a maneira no qual nós devemos nos apresentar de forma pura, santa. Por isso temos a clareza e a consciência, olhando para a palavra do Senhor, que todos nós somos pecadores. Por isso nós falhamos, erramos, nós não estamos em conformidade com a palavra do Senhor, de fato. Necessitamos de confessar ao Senhor, para que de fato Deus aceite a nossa oferta, o nosso sacrifício ao Senhor. Vamos ter um momento de oração silenciosa ao Senhor, colocando a nossa vida no altar e na presença do Senhor. Logo após nós orarmos a oração de confissão, nós vamos ter um período de nós intercedermos e orarmos por aqueles que estão enfermos e por aqueles que têm alguma necessidade para se colocar diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, reconhecendo que falhamos e erramos, mas estamos aqui, Senhor, dispostos a abrirmos o nosso coração, confessarmos ao Senhor as nossas transgressões. Perdoa e purifica o nosso pecado. E é no nome do Teu Filho Jesus, perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a olharmos de forma incessante e guardarmos em nosso coração a Tua palavra para não pecar contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, vivemos uma vida que de fato agrade e glorifique o Teu nome através da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós pedimos o perdão. Amém. Gostaria que os irmãos sentassem um momento. Vamos orar por aqueles que estão enfermos. Nós temos aí os motivos de oração. Nós temos orado durante as terças-feiras. Nós temos os pedidos que foram colocados também nos grupos, de nós orarmos por aqueles que estão
necessitados, carecendo da oração. Lembrando aí do pastor Jair Francisco, do pastor João Mota, lembrando do pastor Ismael. Orarmos também pela vida da Eliane, orarmos pela nossa irmã Raimunda. Temos vários irmãos aí que têm necessidade de nós orarmos de forma específica na saúde. Tem mais algum outro que os irmãos gostariam que nós orássemos? Pode se manifestar nesse momento para você. Nós estamos colocando isso em oração. Irmã Eva, que continua internada em Goiânia. Tem mais alguma oração? Saúde da Marina. Tem mais alguma oração? E além de nós orarmos pelas pessoas que foram mencionadas, se você também tiver alguma necessidade, qual seja ela, coloque-se também diante da presença do Senhor. Nós vamos orar nesse instante agora. Eu gostaria que você se colocasse mais uma vez em pé. Aqueles que têm necessidade de alguma outra oração, nós vamos estar orando, colocando isso na presença do nosso Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, intercedendo e rogando a Deus por todos aqueles que estão, irmãos e irmãs que estão enfermos, carecendo, Senhor, da Tua boa mão saradora, restauradora. O Senhor é o Deus que atende e ouve a nossa súplica. O Senhor conhece a estrutura, o físico, as células, cada célula do nosso corpo, e por isso nós rogamos por esses irmãos e irmãs que estão enfermas, que a Tua boa mão, a Tua misericórdia, o Teu amor seja sobre cada um, colocando também, Senhor, aqueles que colocaram os pedidos, as necessidades. O Senhor conhece as necessidades, aquilo que está trazendo angústia, tristeza. Ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que a Tua boa mão também repouse e seja manifesta, Senhor, na vida de cada um. O Senhor é um Senhor que conhece os nossos pensamentos, sentimentos. O Senhor conhece essas necessidades dos irmãos e das irmãs, do Teu povo, da Tua igreja. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, tendo a certeza, tendo a convicção que o Senhor ouve e atende às nossas súplicas. E é no nome do Teu Filho Jesus, que tem todo o poder para curar, restaurar, libertar, trazer a solução, trazer alegria naqueles que estão abatidos. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando e bendizendo ao nosso Deus. Amém. Podem sentar, amados? Mesmo assentados, vamos dedicar ao nosso Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, entendendo que todas as coisas vêm do Senhor. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que não tem nos deixado faltar nada. Ele tem dado a nós muito mais do que nós merecemos. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai,
pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos e pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos e pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Convidar o presbítero Gilberto a orar, dedicando ao nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Aqueles que puderem mais uma vez colocar em pé, hino de número 145, ele fala aquilo que o Senhor é para nós, o nosso refúgio verdadeiro, a nossa segurança. Cantemos e que a nossa confiança seja essa todos os dias. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida é salvação. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emmanuel.
causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida é salvação. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Deus, a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá como filhos remidos por meio de Jesus, de Te louvar, de bendizer, de agradecer ao Teu nome, que é digno de toda a nossa adoração. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Em nome de Jesus é que louvamos e oramos a Ti. Amém. Podemos sentar, amados. Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, nós temos a alegria de receber aqui na nossa membresia alguns irmãos que já estão congregando há um bom tempo, mas eram membros de outra igreja presbiteriana e as suas cartas de transferência não tinham chegado. Na nossa igreja, para quem está visitando, assim funciona a dinâmica, né? E a nossa eclesiologia. Quando um membro de nossa igreja se muda para uma outra comunidade presbiteriana, ele procura o conselho da igreja para manifestar o desejo de tornar-se membro da igreja, pede que o conselho solicite ao conselho da sua igreja de origem a carta de transferência para que seja dado baixa no rol de membro da outra igreja, e então a gente o recebe. É apenas transferência de membros, né? E às vezes esse trâmite demora, porque a gente encaminha, o conselho se reúne, encaminha a solicitação, né, da transferência, e vai depender da reunião, da próxima reunião do outro conselho, que às vezes tem conselho que reúne-se mensalmente, outros a cada 2 meses, né? E então essa demora se dá por causa da resposta do outro conselho. Mas essa semana chegou a carta de transferência do Luan, da Letícia e da Perla, né? Então eu queria chamá-los aqui para a gente orar com eles e assim eles estarem sabendo, cientes, né, que estão agora integrados à vida dessa igreja, que portanto, né, já tem responsabilidades e privilégios, né? E agora procurar cada um uma área de trabalho da igreja para servir, ao mesmo tempo que a gente deseja, e sabemos que Deus vai fazer isso, edificar a vida de vocês, abençoar vocês através da vida da igreja. Então, ambos estão vindo, todos eles, da igreja presbiteriana da 706 Sul, aqui na região sul da nossa capital. Vamos orar? Nosso Deus amado, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida da Letícia, do Luan, da Perla. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de tê-los fazendo parte dessa família. Nós agradecemos ao Senhor também, porque o Senhor não somente o salvou, o chamou, mas o chamou também para servir, para edificar a igreja através de seus dons e de seus ministérios. Nós suplicamos ao Senhor que essa igreja seja um lugar de bênção, um instrumento de bênção na vida deles, que aqui eles continuem crescendo na fé, se desenvolvendo, na caminhada com o Senhor, no relacionamento com Cristo, que aqui eles sejam edificados e que aqui também eles sejam frutíferos. Que o Senhor os abençoe e os use, no nome de Jesus, teu Filho amado, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós os recebemos como membros dessa igreja, como companheiros de luta, de serviço, dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Passo por aqui para poder complementar.
bem-vindos, viu? Deus abençoe, viu? São bem-vindos aqui. Deus abençoe. O Denilson já chegou também, a transferência dele, mas a da esposa não chegou. Aí recebeu o Denilson depois dela, né? Vamos receber os dois juntos, né? Já é membro da igreja, que a transferência chegou. Já foi retirado do rol de membro da Igreja de Paraíso. A Tatiele está vindo de Roraima, né? E então a transferência dela deve demorar um pouquinho mais. Mas quando chegar, a gente recebe o casal aqui, mas isso não significa que os irmãos já nos devem estar, né? Devam estar servindo aqui, como já estão fazendo. Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta de João. Caso você lembre de alguma informação que vai ser transmitida aqui, tenha sido feita em outro momento, considere o fato de que nós lemos a Bíblia toda, o tempo todo, até Cristo voltar. Não vai ter outra Bíblia, não, é essa aqui. O que nós vamos fazer é, sempre voltando aos mesmos textos, procurar aplicações novas para poder aplicar a nossa vida. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. 1 João, capítulo 1, de 1 a 4. Vamos ler juntos. A palavra diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, todos nós sabemos qual é a história da nossa vida. Nós conhecemos aquilo que os teólogos chamam de a grande história, a história da humanidade, a história da sua vida, a história da minha vida em relação a Deus. O ser humano, todos os seres humanos foram criados por Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 1, relata a criação, e o registro diz que Deus cria todas as coisas, e depois que ele cria todas as coisas, ele cria o homem. E aí ele entrega ao homem a tarefa de cuidar da sua criação. É o que os teólogos chamam de mandato cultural. Ou seja, o homem já foi criado com uma grande e importante responsabilidade, que é de gerenciar o mundo, que é de administrar o mundo que Deus criou. Por isso mesmo que nós temos que ter o cuidado de zelar da criação de Deus, porque Deus criou o mundo para que nós pudéssemos cuidar dele. Então, o mundo que nós criamos, que nós vivemos, é um mundo que Deus preparou para a gente. E aí você pode perguntar, então, por que esse mundo é tão complicado, é tão ruim? Por causa da queda. Quando Deus criou o mundo e criou o homem era perfeito. O homem era inocente, ele vivia num estado de inocência. Não havia maldade na sua mente, nem no seu coração, nem nos seus atos. Mas a Bíblia também fala que Deus tinha outras criaturas, e essas criaturas celestiais. A serviço de Deus, Deus tinha legiões de anjos que o serviam. Mas um desses anjos, ele manifestou o desejo de ocupar o lugar de Deus. Lúcifer era um anjo
que manifestou o desejo era um anjo que tinha a responsabilidade, inclusive, de cuidar da música do céu. Por isso a turma tenha cuidado. Ele era um regente da equipe de música lá do céu. Então é bom. E aí ele resolveu que ele queria o lugar de Deus. Aquele trono era para ele. Mas ele não podia enfrentar a Deus. E ele então começa a atrair outros para segui-lo. E a Bíblia diz que então que praticamente um terço dos anjos se rebelaram e foram expulsos do céu. Deus os lança no abismo, nesse espaço entre o céu e a terra. E quando então Deus coloca Adão e Eva no jardim que Deus havia preparado para que eles pudessem cultivar e dali eles sobreviverem, Satanás, um espírito, porque o diabo é um espírito, não tem corpo, ele não podia se comunicar com o homem como sendo um espírito, ele se apodera do corpo de uma serpente. E você já ouviu falar muito em possessão demoníaca, pessoas que são incorporadas por espíritos demoníacos e eles falam em nome de outras pessoas, fazem coisas que você nem pode imaginar. E então o Satanás se comunica com Eva e ele convence Eva a se rebelar contra o Senhor, a descumprir uma ordem expressa de Deus. E ela convence seu marido a se juntar a ela nessa desobediência. E a desobediência consistia em que eles se tornassem, o desejo de se tornarem independentes de Deus. Quando Satanás os convence que se comesse do fruto que Deus havia dito para não comer, então eles não morreriam. Deus havia dito, se vocês comerem, vocês vão morrer. E Satanás disse que não é bem assim. Vocês podem comer, que na verdade vocês vão se tornar deuses, assim como ele. E esse desejo entrou no coração de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. E eles pecaram. E repentinamente descobriram que havia o pecado. Descobriram que estavam nus e aí eles já começam a lidar com as consequências do pecado. Aí eles quebram o relacionamento com Deus, se afastam de Deus. E agora eles fogem de Deus. E é Deus que então vai buscar o homem. E nessa tentativa de fuga de Deus, o homem passou a viver até os dias de hoje, tentando viver independente de Deus. É por isso que você vê tantas pessoas que rejeitam a ideia de Deus, tantas pessoas que vivem uma vida sem futuro, uma vida sem sentido, buscando razão para viver em coisas que são efêmeras, passageiras, muitas delas doentias. É por isso que você vê pessoas buscando sentido na vida em coisas, em bens materiais, que vão ficar para outros gastarem, né? Para outros disputarem na justiça, para outros se matarem por herança. Por isso você vê pessoas buscando razão para viver, um sentido para a vida, um significado para a vida, em realizações que ele pensa que vai deixar, que serão lembradas depois da sua morte. Por isso você vê pessoas buscando satisfação na vida, em relacionamentos, sexo, bebida, droga. Tudo isso é uma busca daquilo que se perdeu. A plena satisfação que o homem tinha antes de cair lhe foi tirada. É o que a Bíblia chama de perda da glória de Deus. O homem perdeu a glória de Deus. A glória de Deus é a peça que dá sentido para a vida humana. E aí o homem passa a viver em busca, lutando em busca de uma falsa glória. Permanentemente em busca de uma falsa glória. Mas aí a gente percebe que o homem não consegue suprir essa necessidade. Você vai ver história de pessoas que têm muito dinheiro, têm fama e têm poder que dão cabo da sua vida. Por quê? A glória que eles conquistaram, que eles buscaram, não satisfaz. Essa história aconteceu com Salomão. Ou seja, essa busca pela glória falsa aconteceu com Salomão. Quando você lê o livro de Eclesiastes, é um livro com um tom filosófico, existencial. E Salomão, no livro de Cantares, ele relata exatamente a sua busca, o seu afastamento de Deus e a sua busca por uma vida com sentido, por realizações, até quase o final da sua vida, até quase morrer, e ele não encontra razão para viver em nada disso. Ele vai descrevendo tudo que ele fez em busca de encontrar felicidade, em busca de
de se realizar, de autorrealização. Ele investe em literatura. Diz a Bíblia que Salomão escreveu tantos livros que não caberiam nas bibliotecas do mundo. Salomão escreveu o livro de Cantares, o livro de Provérbios, escreveu Salmos. Salomão dedicou-se à literatura, mas ele descobriu que no final das contas isso não trouxe satisfação para ele. Salomão se dedicou a grandes construções arquitetônicas, belas para a sua época, depois descobriu que foi correr atrás do vento, ou seja, foi correr atrás do vazio. Salomão se dedicou a criar animais de raça, a fazer exposições de seus animais, dedicou a vida tentando encontrar uma razão para viver ali, e ele não conseguiu. No final ele diz, depois de tudo isso, eu descobri que foi correr atrás do vento. E ele foi buscando, buscou satisfação em bebida, buscou satisfação em mulheres. Chegou a ter 1000 mulheres, talvez nem conhecesse a maioria delas, mas se casou com tantas mulheres que depois essas mulheres o levaram para longe de Deus. Essa é a história da humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, o seu Filho, para trazer o homem de volta para Ele, para que o homem pudesse ser reconectado com a glória de Deus, para que o homem pudesse receber, através de Jesus Cristo, a glória que satisfaz, para que o homem pudesse encontrar o sentido para a vida na pessoa de Jesus. Quando a gente lê essa primeira carta do apóstolo João, especialmente esses 4 primeiros versículos, nós vamos descobrir que a vida que satisfaz é a vida eterna que é dada por Deus. A vida que satisfaz é a vida eterna que é dada por Deus. E essa vida, ela não é ficção, ela é real. A vida eterna é real. Tão real como é a morte. Todos aqui sabem que vão morrer. Toda vez que você estiver num velório, procure se enxergar naquele caixão. Eu sei que é horrível pensar assim. Mas nós já conhecemos história de pessoas que velaram uma pessoa hoje, no dia seguinte foi a vez dele. Ou seja, a morte é real, todos vão morrer. E quando isso acontecer, onde você estará? Onde você pensa que estará? Ou você acha que nós somos que nem animais, que morrem e o corpo é jogado e não tem nada mais para acontecer? Não. O homem foi criado com inteligência, com alma e corpo. Quando o homem morre fisicamente, há uma separação do seu corpo e da alma e do corpo. Eclesiastes, Salomão descobriu isso, que o homem morre, o corpo volta para a terra de onde veio, porque Deus formou o homem do pó da terra, e o espírito volta a Deus que o deu. O que Salomão tinha em mente? A criação do homem. Deus criou o homem do pó da terra, depois soprou nele, na narina do homem, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus é quem dá a vida, Ele é quem tira. E aí o homem, mesmo o homem que vai para o inferno, a alma dele volta a Deus. Não para viver com Deus eternamente, mas para retornar quando Jesus voltar para o seu próprio corpo, para ressuscitar e depois ser lançado no inferno. Salomão descobriu, no final dessa busca em glória dele, todas as tentativas de autossatisfação, que a razão da vida estava em Deus. E ele conclui o seu livro dizendo, quase que, né, que ele se perdeu, conclui dizendo, eu encontrei a razão da vida. Depois de tanto procurar, de perder tanto tempo, a razão está em Deus. Essa é a razão da vida para todo o homem. E João, nessa primeira carta, está falando exatamente dessa vida que o homem busca, mas busca sem saber. Da vida eterna, a vida plena, a vida que satisfaz, a vida que é real para mim, para você, a vida que é real para todos quantos creem em Jesus Cristo. E por que essa vida eterna é real? Porque essa vida eterna satisfaz. Porque a satisfação plena da nossa vida está na vida eterna oferecida por Jesus. Porque essa vida, ela foi revelada em Cristo. A vida eterna é real porque ela foi revelada em Cristo e Cristo viveu entre os homens.
Cristo nasceu como toda criança. Cristo cresceu, Cristo viveu, Cristo morreu na cruz e pagou o preço pelo nosso pecado. No primeiro versículo, João diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está aqui fazendo uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Veja que João afirma que a vida eterna, a qual estava com o Pai, a vida eterna, isso no verso 2, a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a vida eterna, a vida que você precisa, a vida que satisfaz, que você precisa buscar, ela está em Jesus. Ela é real, porque ela se revelou na pessoa de Jesus. Essa vida, meus irmãos, não é uma vida que está escondida das pessoas. Todos os dias, aqueles que creem em Cristo anunciam essa vida. Todos os dias o Evangelho está sendo pregado, as pessoas estão escutando, e o Evangelho fala da vida eterna. Portanto, ela não está escondida, não é algo que você precisa buscar no escuro, até que você encontre. Pelo contrário, a vida eterna se manifestou. Ela se projetou, ela se revelou, para que todos possam conhecê-la. E essa vida foi revelada abertamente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. E é Deus que se revela ao homem desde a sua criação. Quando Adão e Eva pecou, eles fugiram de Deus. Eles tentaram se esconder de Deus, e foi Deus que foi ao encontro deles. É Deus que o chama: Adão, Adão, onde está você? E sempre foi assim, desde a antiguidade, Deus se manifestou aos seus filhos, Deus se manifestou ao seu povo. Ninguém conheceria a Deus, porque Deus é Espírito. Ninguém conheceria a Deus se Deus não tivesse se revelado. Se Deus não tivesse se revelado. Jamais o homem poderia conhecer a Deus. Você jamais conheceria a Deus. Eu jamais conheceria a Deus se Ele não tivesse se revelado para cada um de nós. E como Deus se revelou ao longo da história da humanidade? Primeiro, Deus se revelou por meio da sua própria criação. Quando você olha para o universo criado por Deus, quando você olha para a natureza, para o planeta, para tudo que está criado, você sabe que isso não nasceu por acaso. Alguém muito inteligente, que alguns cientistas crentes chamam de arquiteto, né, do universo, alguém que arquitetou, que planejou esse universo de maneira muito sábia. As coisas mais simples da natureza são enigmáticas para nós. Como é que você imagina você colocar um caroço de feijão na terra, de repente, sem você perceber, lá aparece uma folhinha, ele vai criando forma. Isso porque Deus criou todas as coisas. E Deus se revela através da sua criação. Paulo diz isso aos romanos, que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Eles não poderão dizer: não tivemos conhecimento de Deus, não conhecemos a Deus. Porque pela criação eles poderiam saber que Deus existe. Escrevendo aos romanos, no capítulo 1, verso 20, Paulo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, as qualificações, o caráter de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo o seguinte: o poder de Deus, seus atributos invisíveis, porque Ele é Espírito, nós não podemos ver, se revela através da sua criação. Nós podemos glorificar a Deus pela sua criação. Nós podemos acordar pela manhã e ver o sol nascendo, aquele horizonte lindo, e você dizer: glória a Deus que criou todas essas coisas. Ninguém é indesculpável. Por isso Paulo diz: tais homens
são, por isso, indesculpáveis. Que Paulo está dizendo no dia do julgamento final. Quando os homens que não creram em Deus e que não creem em Deus hoje, quando aqueles que rejeitaram o Filho de Deus forem destinados ao inferno, eles não terão uma desculpa, nenhuma defesa diante de Deus. Eles jamais poderão dizer, olha, eu não conhecia Deus. Infelizmente, porque pela natureza Deus se revela. Mas Deus também se revelou não somente pela sua natureza. Ele se revelou de uma maneira mais plena através da Escritura. A Escritura foi escrita para que você conhecesse a Deus e conhecesse também a sua história. Nós sabemos o que aconteceu conosco porque está escrito na Escritura. E aí a gente vê a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Os profetas foram aqueles que transmitiram a palavra de Deus. Portanto, Deus se revela pela sua natureza, pela natureza criada por Ele, mas Ele se revela especialmente pela sua Escritura, pela Bíblia. Por isso é importante que nós conheçamos a Bíblia. Foi através da Bíblia que eu conheci a Cristo. Foi através da leitura e de ouvir a Escritura que eu conhecia a Deus, que eu conhecia a minha história, que eu reconheci o meu pecado, que eu entreguei minha vida a Cristo, que fui salvo por Ele, que vivo, portanto, a vida de Cristo como a melhor vida que existe, como uma vida plena. E por isso eu não preciso correr atrás de falsa glória. Deus se revela na Escritura, e isso está escrito no verso 2 de Hebreus 1. Hebreus 1, 2, ele diz, Deus, no verso 1 ele diz, havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 1, né? Usando aqui os profetas para transmitirem a sua palavra. Então você precisa conhecer a Escritura. É por isso que a igreja, os crentes pregam a Escritura. É por isso que eles ensinam as Escrituras, porque é por meio dela que o homem pode conhecer melhor a Deus. Você pode conhecê-lo, ainda que de forma muito deficiente, reconhecendo a mão do Criador na criação. Mas você pode conhecer de maneira mais clara, mais especial, através da sua palavra, da Escritura, que revela os atributos de Deus, que revela para nós quem é Deus. E por fim, de uma maneira mais completa e absoluta, Deus se revelou em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. É a revelação mais clara da pessoa de Deus, porque Jesus Cristo é o Deus que se tornou homem, que se encarnou e que viveu entre os homens para que os homens pudessem ver o Deus invisível. E é isso, meus irmãos, que a gente encontra na carta aos Hebreus, no verso 2 e o início do verso 3. Capítulo 1, 2 e a primeira parte do verso 3 diz assim: nestes últimos dias atuais, nos falou pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por meio de Cristo, ele fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus Cristo foi aquele por meio de quem Deus criou todo o universo, e Ele próprio é a expressão exata. Essa expressão exata significa, você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a Deus de fato? Olhe para Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso que o próprio Jesus disse de si mesmo, quando Tomé perguntou para ele depois de ressurreto, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, Tomé pergunta, e ele está dizendo, estou indo para o Pai. Aí Tomé diz, Senhor, quem é o Pai? Mostra-nos o Pai para que a gente creia. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim, olha para o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Jesus é o Deus Filho. Nós não temos três deuses. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos num Deus, único Deus, que subsiste em três pessoas, cada uma plena em sua divindade, mas diferente em suas funções. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Dessa maneira, Jesus é a revelação plena, exata da pessoa de Deus.
E é interessante, meus irmãos, que por ser Jesus a revelação do próprio Deus, a expressão exata do ser de Deus, João o descreve mais detalhadamente como sendo ele a fonte da vida, ou a própria vida, chamando ele de o verbo da vida. É assim que João chama Jesus, o verbo da vida. A palavra, verbo é a palavra ativa que gera a vida. E ele faz isso no primeiro capítulo do Evangelho de João, escrito por ele também. Na verdade, se você pegar o início dessa primeira carta de João, os primeiros 4 versículos, aliás, versículo 1 e 2, e você pegar os primeiros 4 versículos do Evangelho de João, João está repetindo aqui aquilo que de forma mais detalhada ele descreve sobre Jesus no capítulo 1 do Evangelho de João, que diz o seguinte, João 1, versículo 1 a 4, no princípio era o verbo, vocês que sabem de cor, não sabem? Vamos lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é Jesus, ele é vida e é luz. Quem tem Jesus não morre eternamente e não anda na escuridão. Quem tem Jesus, quando morrer, não precisa botar uma vela na mão dele para iluminar a passagem dele para a eternidade. Quem tem Jesus não anda na escuridão. Aquele que crê em mim tem a luz da vida. Então, Jesus é a vida. Portanto, meus irmãos, a vida que satisfaz, que é a vida eterna, ela está em Jesus Cristo e ela se revela em Jesus Cristo. É isso que a gente lê aqui no versículo 1. O que era desde o princípio. 1 João 1 agora. João repetindo lá. Que era desde o princípio, que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. Então, meus irmãos, a vida que satisfaz se revelou em Jesus. Se você precisa de razão para viver, de uma razão para viver, você precisa de Jesus. Sem Jesus, você vai viver. Você vai se esforçar para ter uma vida boa, você vai se esforçar para ter dinheiro, você vai se esforçar para ter saúde, você vai se esforçar para ter conforto. Você vai se esforçar para ter realizações, para crescer profissionalmente, para crescer intelectualmente, mas isso nunca vai preencher o vazio do seu coração. Você nunca terá a satisfação plena da vida, porque essa satisfação está em Jesus. Em segundo lugar, essa vida eterna, plena e que satisfaz, que se revelou no Filho de Deus, é uma vida que você pode experimentar. É uma vida que já foi experimentada por todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, que creram em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Essa vida já foi experimentada por quem entregou a vida a Cristo. Está sendo usufruída por quem entregou a vida a Cristo, mas pode ser experimentada por você. No verso 2, presta atenção, primeira carta de João, ele diz, e a vida se manifestou. Ela não ficou oculta. Essa vida que os homens procuram, a vida que faz sentido, a vida que dá razão para viver, que muitas vezes é buscada em motivações erradas, por motivações erradas, e também em lugares errados, em objetos errados. Essa vida se manifestou. E essa vida é Jesus. E João diz, e nós a temos visto. João está dizendo, eu estive cara a cara com a vida. Eu encarei a vida face a face. Não é uma fantasia. Eu não ouvi a história de outro. João está dizendo, eu vi, porque ele viveu com Jesus. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele diz, a vida se manifestou. E nós, ele está falando dele, do time apostólico, da equipe, e nós a temos visto e dela damos testemunho. Dela nós falamos e vos anunciamos a vida eterna. Ele está falando da vida eterna. Jesus é a vida eterna, ele é a fonte da vida eterna, porque ele é a própria vida, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Você pode ter uma experiência de vida plena, satisfatória, porque Jesus se manifestou. E hoje nós o conhecemos através do seu Evangelho.
Pela fé nós cremos no que ele fez por nós na cruz e nos entregamos a ele. É ao prestar atenção na leitura destes 4 primeiros versículos aqui da carta que nós estamos lendo, nós podemos observar claramente que o apóstolo João, ele teve um encontro pessoal com Cristo. Ele está falando de uma experiência pessoal com Cristo, está falando de uma caminhada com o Senhor. Interessante que, observe que ele fala, o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Ele começa a falar da experiência de ouvir. Depois, o que temos visto. Agora a experiência evolui. Ele agora está falando daquilo que ele viu, de quem ele viu. E ele diz, ele segue, a experiência evolui. Aquilo que temos visto com os nossos próprios olhos. Com os nossos olhos, não com os olhos de outros. O que contemplamos, essa palavra contemplar aqui significa focar com a intenção de conhecer melhor, de estudar. Sabe quando alguém foca no outro para tentar descobrir coisas, né? Para poder conhecer melhor, é isso que ele está dizendo. Quando ele fala visto e contemplamos, o contemplar aqui mostra a dedicação deles em conhecer de fato a Jesus. Saber quem ele é. O que contemplamos é as nossas mãos apalparam, eles tocaram em Jesus, eles abraçaram Jesus, eles tiveram esse relacionamento com Jesus. João está falando de experiência de contato, reais. Nossas mãos o apalparam, eles cumprimentaram a Jesus, abraçaram a Jesus, eles foram servidos por Jesus e serviram a Jesus. Portanto, ele está falando de uma vida real. Eu digo isso, irmãos, porque muitas pessoas pensam que os crentes são fanáticos, eles vivem lunáticos, eles vivem em função de uma esperança que não tem. E qual é a esperança de quem não tem Deus? Se você não tem Deus, qual é a sua esperança? Como você enxerga o cemitério? Sabendo que um dia vai estar lá, como é que você enxerga? Tranquilo? Em paz? Como é que você encararia a morte? Quando você gostaria de continuar vivendo? Qual é a sua esperança? Então hoje muita gente entende assim, mas quem conhece a Cristo tem uma esperança eterna. E é isso que nós precisamos compartilhar com as pessoas. E é isso que a gente precisa ter também firmado em nossos corações. Ele está dizendo que eles tiveram uma experiência com o Senhor, com o verbo da vida, que as mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou. Ele diz, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e temos visto, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, ele está dizendo, a nossa comunhão, isso é real, o nosso relacionamento, o nosso relacionamento íntimo é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Por isso ele diz, essas coisas, essas experiências, nós estamos anunciando para vocês. Estou escrevendo isso para que nossa alegria seja completa. A vida que satisfaz, tão buscada, tão procurada, tão almejada pela humanidade, não está na longevidade, não está na academia que você frequenta para tentar melhorar o desempenho do seu corpo, não está na clínica que você frequenta tentando melhorar a sua saúde para viver mais. Um dia você vai morrer com saúde. A vida que satisfaz não está nessas coisas. Não está na farra que você faz, na balada. Não está nos objetos que você junta, conquista, nos prêmios. Não está em nada disso. Ela está numa pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. João teve uma experiência real com Cristo. Ele andou com Cristo. Ele viu Cristo face a face. Assim como os outros apóstolos também tiveram. E eles observaram Cristo minuciosamente para reproduzir a vida de Cristo no seu viver diário. Essa vida de Cristo, a vida eterna, essa vida da qual o apóstolo João está testemunhando, a vida de Cristo, que é o verbo da vida, é a verdadeira vida, a vida que satisfaz e que pode ser experimentada por você também.
pode ser experimentada por todos quanto desejarem viver eternamente. Se você deseja, você pode buscar. Você pode encontrar Cristo. Basta reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Por fim, nesse texto nós vemos que essa vida eterna, a vida que satisfaz, revelada em Jesus Cristo, Filho de Deus, experimentada pelos apóstolos, experimentada por nós, hoje que cremos em Jesus, que pode ser experimentada por você, essa vida também deve ser compartilhada com outras pessoas. Quem recebe essa vida não pode ficar com ela escondida para si. Quem recebe essa vida não pode deixar de falar dela. Quem recebe essa vida deve ter alegria tão profunda que desperte o desejo profundo também de falar dessa vida para outras pessoas. Então, portanto, quando nós compartilhamos o Evangelho de Jesus, a vida que Ele oferece, é porque nós queremos que você encontre aquilo que nós encontramos, a verdadeira razão de viver. E nós precisamos compartilhar. E aqui eu me dirijo de modo muito especial aos membros da igreja. Você tem compartilhado essa vida com aqueles que estão ao seu redor? Você tem tido a alegria, o entusiasmo, a disposição para poder apontar para aqueles que estão perdidos, em busca de orientação, de luz, em busca de razão para viver, onde está a vida? Você tem tido entusiasmo em fazer isso? Você tem sido motivado a ajudar outros a encontrar a razão da vida que você encontrou? Verso 4. João diz assim, verso 3 e 4. Ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Vamos ler juntos? Que aí eu sei se você está me acompanhando. Verso 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Porque João está dizendo o seguinte: uma vez que ele experimentou essa vida, ou que eles experimentaram a vida eterna, manifestada, revelada em Jesus Cristo, Filho de Deus, essa vida que é real e que satisfaz plenamente as necessidades do nosso coração, ele tinha o dever de compartilhar essa vida com outras pessoas. O que ele está dizendo é que eu e você, uma vez que nós também experimentamos essa vida eterna que satisfaz plenamente a nossa vida, a vida que está no Filho de Deus, Jesus Cristo, nós devemos também expressar o desejo sincero e profundo de compartilhar com outras pessoas, com aqueles que nos cercam, que estão ao nosso redor, com aqueles que fazem parte da nossa família, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos conhecidos, nossos companheiros de diversão. Compartilhar com cada uma dessas pessoas a vida que eles necessitam. Pessoas que vivem ainda sem esperança de uma vida plena, porque essa vida plena não se encontra aqui. Essa vida plena não é encontrada nesse mundo. Essa vida plena só é encontrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, eu recebi, você recebeu pela fé em Cristo. Recebemos porque alguém que recebeu a vida eterna, alguém que teve a experiência da vida com Jesus, se preocupou em compartilhar comigo e com você. Então é justo que você e eu também compartilhemos essa vida com outros que ainda não conhecem a Jesus, especialmente aqueles que Deus coloca ao nosso redor nos nossos relacionamentos. Foi exatamente esse desejo que João expressou. Anunciar a todos os seus leitores dos primeiros dias da igreja, do primeiro século da igreja, a vida eterna que está em Jesus Cristo. João está dizendo exatamente isso. Olha, o que a gente ouviu, o que a gente viu, o que nós experimentamos, a experiência que tivemos a respeito da vida, nós queremos transmitir para vocês. Porque nós queremos que vocês tenham comunhão conosco, porque nós temos comunhão com o Pai. Em outras palavras, João está querendo que as pessoas conheçam a Deus Pai e a Deus Filho e tenham comunhão com Deus Pai e Deus Filho, como eles tinham comunhão com Deus Pai e Deus Filho. Quando a gente
leva alguém a conhecer a Cristo, essa pessoa encontra Cristo, ele encontra a razão da vida. E ele passa a ter comunhão conosco, porque ele passa a fazer parte da família de Deus. Aí ele passa a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Essa é a razão. E João está dizendo que a alegria está em ter mais pessoas tendo comunhão conosco e comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Nós precisamos nos alegrar com o fato de novas pessoas poderem conhecer a Cristo e se apoderarem da vida eterna que Ele oferece. João escreveu esses 4 versículos iniciais dessa carta para compartilhar conosco a vida que está em Cristo, a vida que há em Cristo, a vida que é Cristo, com 2 objetivos. Estão no versículo 3 e 4. Primeiro ele diz, para que tenhamos comunhão. Ele compartilhou conosco para que nós tenhamos comunhão. Para que aquele relacionamento que foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, aquela inimizade que foi construída entre o homem e Deus, para que isso possa ser quebrado. Cristo é que quebra essa inimizade. Aí nós podemos ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e comunhão uns com os outros. Por isso ele compartilha esses 4 versículos. Ele está dizendo, estou dizendo, anunciando a vocês sobre o verbo da vida para que tenhamos comunhão. Para que vocês tenham comunhão conosco, que temos comunhão com o Pai. E o segundo objetivo é para que tenhamos alegria, para que a nossa vida seja uma vida de plena alegria. A alegria verdadeira só é encontrada em Jesus. Todas as demais alegrias são falsas e passageiras. A alegria da conquista de um carro novo é passageira. Já perceberam que a gente, mesmo os adultos, se acostumam com as conquistas que o alegraram em dado momento e depois, assim como as crianças, eles dispensam os brinquedos? As crianças recebem um brinquedo à tarde e eles brincam à tarde e à noite. O pai tem que, a mãe e o pai tem que chamar a atenção para dormirem porque eles não querem largar o brinquedo. No dia seguinte, ele já não quer mais aquele brinquedo, já não serve mais. Aí tem que comprar outro, já não satisfaz. Já perceberam que nós estamos sendo levados por uma onda de consumismo tão grande que nada tem valor depois de um ano? Às vezes, um pouco menos. Antigamente o camarada comprava um carro, né, e se identificava com ele por décadas, até a hora que sucateava. Hoje o camarada compra um transporte, um carro, ele não está preocupado com o conforto, apenas com o conforto, apenas com o fato de que tem para onde se locomover. Ele está preocupado com o detalhe da lanterna do ano seguinte que mudou. Eu preciso desse carro com essa lanterna. E aí nós vamos jogando dinheiro fora, vamos descartando, tudo é assim. Sabe por que é isso, irmãos? Porque sem Cristo o coração é um buraco vazio, insaciável. Insaciável. Isso também se manifesta até nos relacionamentos. Hoje os relacionamentos são descartáveis, falta lealdade. As pessoas se casam jurando amor eterno, chamando o outro de minha vida. Por isso que eu brinquei no treinamento aqui, quando quem tiver desejo de casar aí, quem tem vontade de casar, não case com ninguém que diga para você que você é a vida dele, que é mentiroso, é mentirosa. Entendeu? Desconfie de quem exagera. Ah, você é minha vida. Isso não é verdade. Sua vida é sua vida. A gente percebe claramente que muita gente casa com declarando, jurando amor eterno, e de repente ele se desencanta. E quando você vai perguntar por que aconteceu, não, perdi o encanto. Entendeu? Nós estamos vivendo assim, essa realidade. Por que isso acontece? Porque há um vazio no coração das pessoas. E esse vazio faz com que as pessoas vão descartando aquilo que têm e vão buscando outras coisas. Vão buscando outras coisas. Isso só muda quando quando a pessoa encontra Jesus Cristo. Porque o vazio é preenchido. As demais coisas não são necessárias para preencher vazio. São apenas complementos da vida.
São benesses de Deus para essa vida, não para a vida eterna. Então, foque sua atenção naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Busque a satisfação plena na vida que Cristo oferece. E aí você vai valorizar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Vai valorizar sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Você vai valorizar a igreja, seus irmãos em Cristo. Porque você não está com o coração vazio em busca de preenchimento. João está dizendo isso para que nossa alegria seja completa também. Para que tenhamos alegria. Concluindo, meus irmãos, essa vida eterna, real, que satisfaz, vida que foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. João diz, a vida se manifestou, se revelou a nós, nós a vimos. Essa vida que já foi experimentada pela maioria de nós aqui, quando recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa vida também deve ser testemunhada por cada um de nós, aqueles que estão ao nosso redor, para que também possa experimentá-la e desfrutá-la em toda a sua plenitude. E assim eles também farão a mesma coisa, comunicarão essa vida para outros que comunicarão para outros, até que Cristo seja conhecido de todos aqueles a quem Ele quer se dar a conhecer. Com isso, eu quero dizer para os irmãos que nós estaremos nesse semestre, dedicando 2 meses desse semestre para que foquemos nossa atenção de modo muito especial e nos preparar para compartilhar o nosso testemunho, a nossa fé com outras pessoas. Os nossos grupos familiares estarão trabalhando por um período agora, alguns estudos bíblicos. Quinta-feira nós temos retorno do grupo, e aí nós estaremos trabalhando alguns textos, algumas passagens bíblicas, para a nossa reflexão, pensando no nosso testemunho, exatamente pensando na responsabilidade do nosso testemunho. O testemunho que nós devemos dar, assim como João deu, e certamente vamos voltar nesse texto para aprender como nós podemos apresentar o nosso testemunho. Então nós vamos focar, nossos encontros do grupo nesse primeiro momento serão praticamente 5 encontros, a gente tratando sobre o nosso testemunho. Pensando na responsabilidade do nosso testemunho, pensando aquilo que Deus quer de nós em relação a compartilhar a fé com outras pessoas, a falar de Cristo para outras pessoas. Depois nós estaremos nos reunindo novamente, os grupos vão permanecer se reunindo, já compartilhando o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é a própria pessoa de Jesus. O Evangelho trata da pessoa e da obra de Jesus. Porque nesse mundo complicado, nesse mundo de tanta dificuldade, nesse mundo que está caótico, as pessoas estão sem esperança e a esperança é Jesus. E nós precisamos, com urgência, apresentar Jesus a essas pessoas e apresentá-los também a Jesus. Então, os irmãos, fiquem atentos, se preparem, porque nossa caminhada nas próximas semanas será tratando a respeito do nosso testemunho. E depois, como na prática nós podemos compartilhar nossa fé com outras pessoas e assim conduzi-las a Cristo. Que Deus, então, nos abençoe e nos ajude a entender que, compartilhando o Evangelho de Cristo, apresentando a pessoa de Cristo, nós estamos honrando o nosso compromisso com Deus, que nos chamou e nos fez suas testemunhas. Estamos honrando o nosso compromisso também com o corpo de Cristo, à medida que nós atraímos novas pessoas para estarem nesse corpo e assim desfrutar da comunhão que temos com Deus através de Jesus. E dessa maneira estaremos também honrando o nosso compromisso com o desafio de alcançar o mundo para Cristo através do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor, por causa do grande amor com que nos amou, nos revelou a vida eterna que está em Teu Filho Jesus e que é Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer na cruz e pagar pelo nosso pecado, para nos livrar da condenação eterna e nos conduzir ao céu. Muito obrigado a Deus, porque por causa disso nós temos esperança. E mesmo diante da morte, quando estamos
lidando com essa realidade, nós temos paz, porque sabemos que nós, ao morrermos, estaremos com o Senhor. E um dia o Senhor voltará e seremos ressuscitados, estaremos para sempre com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar essa vida com aqueles que ainda não a conhecem. Nós oramos e pedimos ao Senhor que nos abençoe na compreensão da Tua palavra. Que o nosso coração seja tocado, transformado pelo poder da Tua palavra. Que essa palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre cada um dos irmãos, os abençoe, os acompanhe e guarde, agora e para sempre. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que nos visitam nessa noite. Dizer para os que nos visitam que é uma alegria ter você aqui. Nos sentimos gratos a Deus pela sua vida e sua visita. Esperamos que você tenha gostado de cultuar a Deus conosco. E se quiser voltar outra vez, a casa está, as portas estão abertas e nós o aguardamos aqui de coração aberto. Esperamos que Deus tenha edificado a sua vida e que você saia daqui abençoado por Ele. Que você tenha uma semana abençoada também. Então, nossos cultos são terça-feira, estudamos aqui, temos estudo bíblico e oração, e estamos numa fase de estudo do livro dos Salmos. E depois temos nosso período de oração. Terça-feira tem o PG aqui, né, um pequeno grupo para criança, que na verdade é um PGzão, é um grupo grande, para criança que depois se divide, né, em pequenos grupos. Então, continue vendo suas crianças, convide outras crianças para participarem aqui do PG conosco nessa próxima terça-feira e aí a cada terça-feira também. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6h30 até as 8 horas da manhã, tem período de oração aqui. A igreja estará aberta aqui, a secretaria da igreja, o pessoal está aqui aguardando, você pode passar aqui para orar com a turma, orar pelos motivos que a gente tem orado hoje, os motivos que a gente tem orado durante a semana, os motivos que estão dentro dos grupos aí, né, na lista de pedidos, né? Então, apareça aqui para orar com a nossa equipe. E também tem reunião com todos os jovens após o culto agora. Após o culto, reunião com todos os jovens. A SAF avisa. A presidente da SAF, no uso das suas atribuições, convoca todas as sócias para reunião plenária no próximo domingo, dia 26, após o culto de adoração. Tá bom? Eliane Passos. Então, plenária da SAF, no próximo domingo, dia 26, após o nosso culto. Então, as irmãs já ficam atentas para essa agenda aí, tá? Mais uma vez, nossa gratidão aos visitantes e a todos os irmãos, né? Que Deus abençoe. Desejamos que Deus dê uma semana abençoadíssima a todos vocês. Lembrando que nós temos a comunhão, lembra que acabamos de falar? João disse para que vocês tenham comunhão conosco. Então, vamos expressar nossa comunhão após o culto, com o nosso cafezinho aqui, o nosso bate-papo. Ah, tá, pessoal. O nosso retorno de pequeno grupo será na quarta-feira, me perdoe, não é na quinta, na quarta-feira, aqui às 19h30, tá bom? Pessoal que está, todo mundo que faz parte de grupo familiar, nós estaremos fazendo a retomada do nossos trabalhos, teremos um momento de edificação e também de adoração e de comunhão, tá bom? Quarta-feira, às 19h30 aqui. Muito obrigado. Irmãos, nós vamos sair assim, adorando. Entramos adorando, eles vão sair adorando, sem atropelo, com tranquilidade e espírito de adoração. Louvemos o nosso Deus.